Glória a Deus, olha quem está aqui de novo, vosso servo em Cristo Guimarães. Presbítero Jailton Guimarães, mais uma vez para compartilhar convosco o texto da Bíblia Sagrada, texto este muito conhecido, porém pouco lido, pouco examinado. O texto se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Levi, também chamado Mateus, no seu capítulo 27. O livro de Mateus é um livro muito rico. Mateus era um homem inteligentíssimo. Ele era publicano, não era tão rico, quanto Zaqueu, que era chefe de publicano, mas ele tinha também o seu dinheiro. Não à toa era odiado. Havia rixa entre o judeu comum contra o publicano, porque o publicano trabalhava para a coletoria, para a alfândega, para encher os cofres públicos de Roma. E isso fazia com que os judeus, a sua grande maioria, os odiassem. Porque Israel é uma terra ruralista, é uma terra do campo, é um povo da zona rural. Então, geralmente o povo vivia do campo, do mar, isto é, da pesca. Ou também tinha aqueles que vendiam tapete e outras coisas más. E isto causava uma grande revolta, pois Roma chegou a ponto de estar extorquindo 70% de Israel. E isso gerava muitas revoltas, homicídios, ataques e outras coisas mais. Vamos ao texto, diz assim: Mateus 27, 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Vamos repetir. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhes dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Este lugar que ele estava assentado para julgar, para ouvir, interrogar e julgar, é chamado em grego de listrótopos e em hebraico gabatar, que quer dizer, ambas as palavras, audiência ou tribunal. Pilatos, conhecido por ser um governador romano durante o tempo de Herodes, este Pilatos, Pôncio Pilatos, recebeu a posse do seu governo em Roma, porém foi designado a Israel, em Judá, em Jerusalém, para exercer o seu governo. Quem lhe pôs nas mãos, na posição, foi o imperador Tibérios, e este exerceu este ofício por mais de 13 anos dentro da nação de Israel. E ali ele interrogava e julgava. Certo dia, pela manhã, amanhecendo o dia, levaram um preso judeu, um jovem rabino por nome Jesus, filho de José, o carpinteiro. E a acusação contra ele mudou. Quando Jesus esteve diante das autoridades judaicas, a acusação era que Jesus queria ser igual a Deus, se dizendo ser filho de Deus, dizendo que construiria o templo em 3 dias, sendo que ele falava do templo do seu corpo. Mas quando ele foi levado até o governador Pôncio Pilatos, a acusação muda e os seus acusadores, quando chega diante de Pilatos, diz que Jesus desonrou ao imperador, a César, que era Tibério, amigo de Pôncio Pilatos. Pilatos logo percebe, era inteligente, era um romano, ele conhecia o grego, ele falava hebraico
e ele falava o latim. Ele estava acostumado com isso. Em Roma ele via e vivia muitas dessas falsas acusações. E logo ele discerniu que havia ali uma inveja. Os saduceus e fariseus, principalmente fariseus, por serem já velhos, acusaram aquele jovem rabi de querer ser igual a César ou mais que César. Pilatos logo diz que o que fizeste? Não ouvem o que estes falam contra ti? E Jesus nada lhe falava, ao ponto deste se maravilhar com o Senhor, a ponto deste se alegrar com o Senhor. E ele volta para os fariseus e pergunta: nada acho nele para o incriminá-lo? E eles lhe respondem: se não houvesse nada contra ele, não traríamos até ti. Este aí é culpado, este tem culpa, este tem erro, este tem pecado. Então Pilatos lhe refuga, dizendo: leveis e julgueis dentro da vossa lei, pois havia aqui limite. Pilatos só podia julgar como Barrabás quem fosse salteador, isto é, ladrão, ou quem fosse homicida, ou terceiro, quem causasse revolta, tumulto, dissensões. Quando fosse causa de cunho religioso, era os judeus que tinham que julgar. Quando fosse pecado, eram os judeus. Por isso que eles iriam apedrejar aquela mulher dentro da lei mosaica. Mas quando fosse algo destinado a crime passional, era Roma quem julgava, pois Deus levantou o Império de Roma, sim, Deus, para guardar Israel. Neste tempo, os gauleses haviam crescido muitos, os roruatas também. Eram povos fortes que invadiam e destruíam nações. Porém, o Império de Roma era indestrutível neste tempo. E os gauleses, que provavelmente tinham Israel no seu mapa, foram barrados, assim como outros povos, pois o Império Romano garantia a segurança de Israel e ali tinha as suas patrulhas, os seus homens, os seus soldados, geralmente centuriões com 100 soldados, que ficavam por 2 anos e a cada 2 anos saía aquele centurião e vinha outro com outros 100 para ali ficar. Muitas das vezes o soldado ficava 2 anos sem ver a sua família, a não ser que esse adoecesse. Então ele era deportado para casa e vinha outro em seu lugar. Porém, dentro do contexto histórico, havia muitas dissensões, revoltas, e nisso havia assassinatos, como Barrabás, que era salteador, e em uma dessas dissensões assassinou um homem, matou uma pessoa e fora preso. Mas do outro lado havia Jesus, que a ninguém matou, que deu vida, que fez milagres, que alimentou, que curou, que ressuscitou. E trouxe revolta, inveja aos fariseus. Entenda que aqui é uma guerra espiritual. Pilatos quer soltar Jesus, e o inimigo se aproveitando disso, mas Jesus não veio para ser solto. Ele veio para ser preso e passar pela morte, pelo crivo do Calvário, e assim nos conceder a salvação, a vida eterna. Pilatos lutou, Pilatos pensou, porém, os fariseus, os judeus, ficavam fazendo com que o povo gritassem: não este, mas a Barrabás deve soltar. Eles persuadiram o povo de uma forma terrível. Mas o que nós vemos aqui é que Pilatos recebe o recado de um dos seus servos. A sua mulher, a sua esposa, teve um sonho. Segundo Flávio Joséfos, historiador judeu do primeiro século, diz que esta mulher tinha sempre sonhos proféticos e que esta mulher já havia sonhado que Pilatos seria governador, segundo o historiador Flávio Joséfo. Atanásio também confirma que ela tinha muitos sonhos.
esta mulher manda o recado ao seu marido, que conhecia a sua esposa. Geralmente, quando ela sonhava, batia, certo? E ali ele aumenta o medo e vai até Jesus e diz: homem, declara-me o que eu posso fazer por você. Não sabe que tem um poder para te condenar e para te saltar? E Jesus lhes responde. Pilatos está temeroso após ouvir o sonho de sua mulher. Não te intrometas na causa desse justo, porque muito sofri por ele em sonho esta noite. E ele entendeu que Jesus não tinha erro, que Jesus era um homem ilibado, era um homem santo, sem pecado, sem mácula, sem falhas. E Pilatos pergunta: homem, não sabe? Jesus diz: poder nenhum teria sobre mim se do céu não lhe fosse dado. Ou não pensas tu que eu poderia rogar ao meu Pai e ele me enviar 6 legiões? Imagine, cada legião tem 6.000. Deus enviaria 6 não, Jesus fala 12.000 legiões. Imagine quantos anjos Deus tem nos céus, quanto Jesus tinha à sua disposição. Lucas capítulo 4 fala que os anjos o serviam no deserto. Isto é, Jesus, ele simplesmente tinha que passar pelo crivo. Mas o sonho da mulher de Pilatos foi quem o impactou. O sonho faz parte da história judaica. A Bíblia diz que José sonhou o filho de Jacó. O sonho mais famoso da Bíblia. O próprio Jacó teve aquele sonho com a escada. Sonhos são profecias, são ligações do mundo espiritual ao mundo físico, são janelas que Deus concede. Tem os próprios sonhos que é o próprio Deus quem revela. A Bíblia mesmo fala que Deus fala 2 a 3 vezes, mas ninguém atenta, ninguém vê, ninguém percebe. Por profecia, por tumim e por sonhos à noite. Porém, o sonho da mulher de Pilatos foi um abalo na vida de Pilatos. Mas Jesus lhe disse que quem me entregou a ti tem maior culpa, tem maior pecado. Mas o povo, persuadido pelos fariseus, gritavam: não estes, mas salta-te a Barrabás. Versículo 22. E disse-lhe Pilato: que farei então a Jesus, chamado Cristo? E eles disseram: todos, que seja crucificado. E ele, então, mandou com que açoitassem Jesus e levasse para o açoite. Pilatos lavou as suas mãos e disse: não tenho culpa do sangue desse justo. Ele lavou as mãos. Ele lavou as mãos. A mulher de Pilatos sonhou. Ela viu o sofrimento de Cristo. E aquilo lhe causou tristeza, sofrimento, angústia. Aquela angústia que o servo levou até Pilatos contaminou tanto o governador que ele se viu tendo que lavar as mãos. O povo judeu, instigado pelos fariseus, pediram a crucificação para cumprir a profecia, para se cumprir as escrituras. E graças a essa crucificação, que Deus, que nem a seu Filho poupou, nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. Tudo isso só para te dizer que a cruz de Cristo não foi vã, foi para nos dar vida e vida eterna. Shalom.